fraquezas, nos ajude em nossas limitações, para a tua glória, Deus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor agora em Ruth, continuando aí a nossa exposição no livro de Ruth. Agora, ainda no capítulo 1, Ruth, capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso 7 ao verso 14. Esse é o alvo aí da nossa exposição dessa noite. Ruth 1, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. Indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, e de vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-os-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar-lhes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga obter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Esse texto ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo. Eu queria aqui fazer uma breve introdução para a gente dar sequência na nossa exposição do livro de Ruth. Na última exposição, nós falamos no verso 6. Nós vimos pela narrativa aqui do texto como o Senhor, isso ficou muito claro, né? Como o Senhor age em sua bondosa providência, até naquelas coisas duras, difíceis, e que às vezes nós nomeamos como coisas ruins, por meio da nossa perspectiva humana, mas fica bem claro ali nesses 6 versos iniciais, como o Senhor age soberanamente por meio da sua providência, a fim de cumprir os seus propósitos santos, chamando o seu povo a si, julgando o pecado no meio deles e dando-lhes novamente a esperança de descanso, de pão, de alimento, junto ao seu povo. Quando nós ouvimos aí na última exposição, que o Senhor visitou o seu povo, dando-lhes pão. Nós também falamos, isso é importante aqui, que os versos 1 a 5, esses versos terminam ali com esse pano de fundo completamente sombrio e desesperançoso mesmo para essa família aqui, que teve, mais especificamente Noemi, teve o seu marido morto, os seus 2 filhos, e ela estava numa terra longe da sua terra, a terra prometida, na terra do pacto de Deus, que estaria com o seu povo. Então a coisa se encerra ali, culturalmente, teologicamente, num clima de trevas, um clima pesado, triste mesmo. Então esses versos montam um ambiente perfeito para que os nossos olhos então se voltem para o Senhor, ou seja, em como o Senhor redimiria o seu povo, como o Senhor iria redimir essa família, esse seu povo ali no ambiente geral do texto. Está falando do povo de Deus de Israel, do seu período
mais sombrio de densas trevas. Nós falamos aqui, né, alguns historiadores, alguns comentaristas, eles vão tratar esse período ali, que é o período dos juízes, que é equivalente ali ao período dessa escrita aqui, desse desenvolvimento de Ruth. Era um período chamado de período das trevas de Israel, um dos períodos mais sombrios da época do seu povo. Ele é descrito lá no finalzinho do livro de Juízes. Cada um fazia, não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia melhor aos seus próprios olhos. A palavra de Deus foi negada, foi rejeitada, e cada um fazia aquilo que bem queria. Então, nesse cenário ali dos versos 1 a 5, nós temos aí esse preparativo, né, do autor aqui, para que os nossos olhos se voltem para a sabedoria de Deus em redimir da miséria do seu povo. E aí o verso 6, ele funciona aqui nesse texto como esse elo de conexão entre a miséria em que essa família se encontrava ali, em uma primeira instância, em última instância, o estado geral de Israel, como nós falamos, que era esse: sem a palavra, um povo que vivia a sua própria vontade. Então, ressaltando mais uma vez a necessidade de redenção, onde somente em Deus, em seus caminhos, eles poderiam encontrar essa esperança no seu estado de trevas. Então, o Senhor visitando o seu povo aí no verso 6, como nós lemos e falamos anteriormente, esses termos aí, esse verso, indica o cuidado pactual de Deus para com o seu povo. E mesmo sob disciplina, que mesmo sob esse distanciamento, o Senhor não aparta do seu povo a sua misericórdia, a sua graça, mas Ele age de forma graciosa, dando-lhe pão, visitando dentro dos termos do seu pacto. E agora aí nos versos que temos adiante, nós vemos o desdobramento desse regresso dela, no caso de Noemi, agora com as suas duas noras, motivados nesse regresso pela mão do Senhor. O Senhor moveu todas as realidades. Chegou a notícia, o Senhor visitou o seu povo. Há esperança. O Senhor se mostrou benevolente com o seu povo. Por causa disso, elas se levantaram e foram à terra do pão, à terra de Judá. E aí, verso 7 que nós lemos agora, ele começa aí esse relato do regresso, que diz: saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse Noemi, verso 8, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe. Então, inicialmente aqui, o verso 7 nos diz que Noemi partiu de Moabe, ou seja, daquela terra pagã que ela viveu com seu marido e com seus filhos por um tempo, e agora, já sem seu marido, sem seus filhos, elas voltam de lá, elas partiram de lá com rumo a Judá. Interessante perceber aqui essa motivação, isso é interessante. Elas estão no caminho de volta para Judá, que é a terra prometida onde o Senhor disse que abençoaria o seu povo. Isso é bom. A ação é correta e a direção é correta. Elas estão voltando para o lugar correto. No caso do Noemi, né? As outras duas ali, Orfa e Ruth, não faziam parte ainda dessa realidade. Só que algo que ressalta aqui, e que é muito interessante observarmos aqui,
é que no meio do caminho, e alguns teólogos vão argumentar, que é bem provável que elas saíram de lá, caminharam o percurso todo, chegando às portas da entrada de Jerusalém, ali naquela divisa, Noemi para, e então algo fica evidente aqui: a má teologia de Noemi fica à mostra aqui, né? Uma teologia forjada por quase uma década, ou aproximadamente uma década, no meio de uma terra pagã, né? Longe da realidade cultural ordenada por Deus, longe do convívio santo do povo de Deus. Quando ela está chegando com as suas duas noras nas portas de Judá, fica evidente aqui a sua má teologia. Ela se vira para Orfa e Ruth e diz o que temos aí no verso 8. Veja: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Percebam o que é interessante aqui. Ela usa um termo aqui no hebraico, recebe. Esse termo significa literalmente amor leal. Esse termo ele é exclusivamente usado nessa relação de Deus com o seu povo. Recebe. É um termo específico do tratamento pactual entre Deus e o seu povo. É um tipo de amor infalível, né? Que ele indica bondade, graça, e ele sempre está relacionado a isso, essa fidelidade pactual de Deus para com o seu povo. E outro termo que é extremamente interessante aqui é o que ela diz mais à frente, né, no verso 9. Ela vai dizer aí: o Senhor vos dê que sejais felizes. Sejais felizes. Esse termo aí ele significa que vocês encontrem descanso, ou seja, que o Senhor lhes dê descanso. Perceba, esse é o mesmíssimo termo empregado nas Escrituras para se referindo ao descanso de Deus, a esse lugar preparado por Deus, ou a essa realidade do descanso de Deus, do dia do Senhor. Então ela pronuncia essas palavras usando aí termos específicos, termos característicos da aliança de Deus com o seu povo. Meus irmãos, à primeira vista, esse gesto dela parece um gesto nobre, e é. Nós não podemos negar isso. Ela está aqui sendo grata, mostrando, expressando a gratidão por essas mulheres terem acompanhado durante esse tempo todo, ter feito essa viagem que incluía os perigos de uma viagem, né, no caminho ali. E como ela diz aqui: olha, eu sou grata a vocês pela benevolência que vocês tiveram com os meus que se foram comigo. Isso é legítimo, isso é nobre, isso é bom. Só que a gente não pode confundir aqui o resto da teologia que está embutida aqui, que ela usa para pronunciar tais palavras e dar a essas mulheres conselhos, instruções. Nós precisamos olhar com atenção para o que está acontecendo aqui. Noemi está abençoando em nome do Deus de Israel as suas duas noras, mas ela está enviando-as para Moabe. Ela deseja as bênçãos do pacto, ou seja, recebe a benevolência do pacto, o descanso do povo do pacto prometido por Deus,
mas ao mesmo tempo ela as encoraja a procurar esse descanso e essa benevolência fora da comunidade do pacto, de volta à idolatria para os deuses de Moabe. E aqui a gente já começa a ter ensinos preciosos para a nossa vida. Aqui, meus irmãos, nós podemos observar como tempos difíceis podem gerar uma teologia ruim, como determinados ambientes em que nós nos permitimos viver de forma demorada, pode produzir em nós uma má teologia. A dor de Noemi, o contexto pagão em que ela viveu por aproximadamente 10 anos, a secou para uma realidade básica, fundamental ao povo de Deus. Que verdade é essa? Que verdade é essa? É que as bênçãos de Deus não podem ser desassociadas do próprio Deus e do seu povo. Ela esqueceu isso de alguma forma. Ela perdeu essa realidade de vista. Ela está na prática aqui dizendo: olha, eu sei que Yahvé é bom, eu sei que Ele prometeu descanso ao seu povo junto à sua terra, eu sei que há benevolência e misericórdia, mas vocês, moabitas, podem encontrar essa bondade e esse descanso com seus próprios deuses. Vão! E algumas pessoas vão tratar essa fala de Noemi aqui como algo normal, ou sem considerar as implicações do que ela diz aqui. Mas o fato, irmãos, é que o autor aqui do livro de Ruth, ele não omitiu essa má teologia produzida por esse momento ali. Ele não omitiu para nos ensinar através disso. E por que nós podemos dizer com segurança? Por que nós podemos ver isso como uma má teologia? Porque o ensino bíblico aponta em outra direção, ele aponta para o contrário do que ela está falando aqui. Ele não aponta favoravelmente ao que ela está dizendo aqui, encorajando as suas noras. E perceba isso: se por algum acaso suas noras de fato estavam mostrando, como nós vemos aqui inicialmente, a disposição em abraçar o Deus de Israel, Deus verdadeiro, como temos no verso 10, haveria então alguma razão para se pensar em que houve redenção ali, ainda que isso se mostrasse inconsistente depois da vida de Orfa, que volta, se despede e volta. Mas a proposta de Noemi, e esse é o ponto, a proposta de Noemi a elas aqui expressa exatamente o oposto do ensino bíblico. Esse é o ponto aqui. Abra Salmo 133. Veja o que o Salmo 133 diz. E esse salmo é alinhado com uma série de outros textos bíblicos. E esses textos bíblicos afirmam e comprovam toda a sustentação da teologia do pacto. Pensar fora disso
pensar contrário às Escrituras. Veja, Salmo 133, verso 1, vamos ler 1 a 3 para a gente entender. Veja, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Agora vem o verso 3. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Veja que o salmista faz exatamente, ou pensa exatamente o oposto do que ela está propondo aqui às suas noras. Ele define aqui com precisão, irmãos, o local e o contexto onde Deus ordena a sua bênção. E que lugar é esse? Certamente não é um lugar geográfico qualquer, né? Lugar geográfico meramente, mas refere-se diretamente à condição descrita no verso 1. Veja aí no Salmo 133, onde os irmãos vivem em união, que é a realidade pactual do povo de Deus, a igreja do Deus vivo, a Assembleia dos Santos na terra, que se reúne em nome do Senhor, de conformidade com a sua vontade. Ali está presente o Senhor, como nós temos lá em Mateus 18, verso 20. Ali, nas Escrituras, é onde Deus ordena as suas bênçãos, é onde Ele está presente. Abra Mateus 18, 21, 20. Diz assim o texto: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é a percepção bíblica sobre a bênção de Deus, sobre o melhor lugar para o homem estar. Portanto, o Salmo 133, ele estabelece exatamente esse princípio básico que Noemi se esqueceu, que a bênção ordenada por Deus está intrinsecamente ligada a Ele, e a comunhão, a união estabelecida no seu povo, esse vínculo. Portanto, o que temos aqui na fala de Noemi é uma teologia ruim, conselhos ruins e perspectivas que revelam a sua falta de confiança em Deus, a sua descrença forjada e gerada por uma década, longe do povo de Deus, distante da realidade pactual do culto. Terra de Moabe tinha culto não, tinha o culto dos deuses pagãos. A idolatria estava presente, mas essa realidade aqui se foi. Irmãos, como isso é perigoso, viu? Talvez você pense assim, né, na sua cabeça agora: mas eu não estou em Moabe, né? As nossas desculpas às vezes são as mais criativas, né? Eu fico espantado às vezes quando eu pego algumas articulações no meu coração, assim. Eu estou pensando em uma coisa e daqui a pouco às vezes eu dou uma gargalhada assim, que tristeza.
meu lado. Eu não tenho um ídolo lá no meu quarto, na minha casa. Nada a ver isso aqui não é para mim. Né? Isso aqui não se aplica, não tem aplicabilidade alguma em nossa vida. Irmãos, como às vezes nós negligenciamos essas realidades que o Senhor graciosamente nos deu na comunhão do seu povo, na meditação da sua palavra, na oração, como nós temos visto aqui em Mateus, no próprio dia do Senhor, no culto ao Senhor, quando nós negligenciamos isso, às vezes no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos distanciamos, e às vezes nunca é uma questão neutra, né? Eu me distancio, eu não tenho, gosto pelas coisas de Deus, por estar no meio do povo de Deus, por me envolver com as coisas de Deus. Isso nunca vem acompanhado assim de uma realidade neutra. O mundo, a carne e o diabo sempre estão articulando ali para que nesses momentos que a sua cabeça pode parecer neutro, você seja doutrinado, você seja catequizado, você seja de alguma forma instruído de acordo com os princípios e os valores desse mundo caído. O que isso produz no final? Uma má teologia acerca de criação de filhos, uma má teologia acerca do culto, uma má teologia acerca da relação familiar, uma má teologia acerca de muitas outras coisas. Eu poderia aqui gastar o resto do tempo que temos aqui para você mostrando como essas realidades que às vezes começam com uma negligência pequena dos nossos deveres como povo do pacto podem acarretar em momentos como esse, que expressamos uma péssima teologia, conselhos horríveis, ímpios, pagãos, para os nossos, para aqueles que estão à nossa volta, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Um legado miserável que estamos deixando por essa péssima teologia apartada de Deus. Irmãos, isso é sério. A bênção ordenada por Deus está intrinsecamente ligada a Ele e ao seu povo. Fuja disso e tente encontrar o que Noemi disse: felicidade, descanso. Não encontrarão. E aí, voltando aqui ao texto, no final do verso 9 até o verso 14, veja como que essa má teologia, ela nunca fica só em uma questão, em uma coisa, mas ela se... Veja, verso 9 aí, já, nessa parte do verso 9. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Verso 10. Lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: veja essa realidade aqui, né? Parece que no meio dessa situação, as que tiveram uma sobriedade foram aquelas pagãs, né, Noemi? As moabitas. Falaram: não, nós vamos com você ao seu povo. Que a sensatez aqui vem da parte de lá, né, que não se espera a sensatez. Agora veja, o verso 9, como uma coisa se aprofunda na má teologia. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Olha a pergunta que ela faz aqui. Por quê? É só a terra prometida onde Deus está, onde Ele ordenou a sua bênção. Vocês têm os ídolos de vocês,
ter o Deus falso de vocês lá, vocês querem para o Deus verdadeiro. É isso que ela está propondo aqui. Por quê? Mas aí vem a continuidade dessa teologia ruim, que é terrena, que só pensa terrenamente. Veja, tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam bom marido, tornai, filhas minhas, e de vos ir embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-os-ias até que viessem a ser grandes, abster-vos-ias de tomar de marido. Não, filhas minhas. Não, filhas minhas. E aí vem o restante do texto. Porque por vossa causa a mim me amaram o Senhor, descarregado encontrarei a sua mão. Então, de novo, convencidas agora pela má teologia, choraram em alta voz. Órfã, com medo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Veja, ela conclui que para as suas noras é melhor ter marido em Moabe, em uma terra pagã, do que ter Deus verdadeiro e a comunhão do seu povo. Ela concluiu com as palavras. Interessante, ela usa uma lei de Israel, que é a lei do casamento levirado, ou como a gente percebe aqui no texto de Ruth, do parente redentor, resgatador. Ela usa essa lei de Israel para provar que não há esperança, né? Ela usa essa lei para trazer desesperança. É como se ela estivesse argumentando aqui: para que vocês tenham um marido, dentro dos termos dessa lei de Israel, né? Para que vocês tenham um marido e filhos que continuem a família, eu precisava ter outros filhos. Mas isso é impossível. Logo, o caso de vocês está encerrado. Como se ela estivesse literalmente dizendo aqui: esta situação é tão ruim que não podemos nem contar com Deus. Eu não tenho como contar com o Senhor aqui, vão embora. Tentem lá. Vão tentar a sorte de vocês lá, porque quando nós olhamos lá em Deuteronômio 25, quando o Senhor estabelece ali a lei do revirado, a gente aprende que o Senhor estabeleceu isso para que o nome e as posses da família fossem perpetuados, fossem resguardados. E Deus estabeleceu que em uma família, quando o marido morresse, o irmão próximo, né, nessa sequência, ele faria sequência ao seu irmão, dando-lhe filhos, mantendo a herança, né? Mas veja aqui, irmãos, que a grande ironia por trás disso é que a solução para o problema de Noemi e Ruth estava exatamente na lei que ela usa para fundamentar a sua desesperança. Sem querer trazer aqui, adiantar a exposição, nós vamos ver essa parte, capítulo 3 e 4 de Ruth. É exatamente por meio dessa lei que o Senhor redime Ruth e, consequentemente, as posses, traz esperança novamente a Noemi, resgatando por meio de Boaz, o parente resgatador. Não era irmão do seu irmão,
do marido de Noemi, no caso Malom, mas era um parente. E a gente vai observar isso aqui, realmente teve que avançar. Mas um ponto que é ainda importante para a gente entender isso: a lei do levirato de Deuteronômio 25 não era apenas sobre o irmão do falecido, embora os termos ali, quando lançados pelo Senhor em Deuteronômio 25, esteja apontando para isso. Mas a lei do levirato era mais ampla, ela existia para proteger e resgatar a família, garantindo que o nome e a herança não se perdesse. Se não havia um irmão, nessa sequência, um parente próximo poderia assumir esse papel, que é o que temos em Ruth. Vamos só adiantar aqui. Abra aí, avança aí, Ruth 3. Ruth 3, verso 12, para a gente entender. Ruth 3, verso 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador. Outro resgatador está apontando exatamente para o contexto da lei do levirato. Ok? Ele está interpretando e aplicando isso aqui de acordo com a realidade de Ruth. Ele diz aqui, né? Ele diz: é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. E o desenvolvimento disso é o capítulo 4, verso 1 a 8. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas é basicamente isso. Ele vai para a praça da cidade, chega lá, o parente mais próximo ali, que não era o irmão, mas era o parente próximo, ele vai passando, ele chama, eles entram nesse acordo, ele fala: olha, eu não posso assumir, eu não posso. Ele dá os motivos, ele fala: pois bem, eu assumirei isso. Então ele age dentro desses termos. Então o ponto é: veja a fala de Noemi: vai embora, é impossível, eu não tenho filho no ventre, não tenho como ter filho no ventre. Veja a resposta de Deus no desenvolvimento da história, na própria forma que ela levantou para a sua desesperança. Deus traz algo que aponta para o seu próprio evangelho, resgatando e redimindo-nos, apesar das dificuldades. Matthew Henry, comentando esse texto aqui de Ruth, verso de 9 a 11, 9 a 14, ele vai dizer algo interessante sobre essa lei. Ele diz assim: a lei do levirato estabelecia que o irmão mais velho deveria edificar a família do seu irmão. Esta obrigação era então estendida ao parente mais próximo, que tinha o direito de redimir a terra, pois com a terra ele deveria tomar a viúva para suscitar descendentes ou descendência ao falecido. Vemos que Boaz, que não era o irmão, se considerava obrigado a isso. Mas ainda recorrendo a outro ponto da história, que temos do próprio povo de Deus, que Noemi tinha se esquecido, nós temos o caso de Tamar, e Pérez, que também são inseridos aqui no livro de Ruth, que é descrita lá em Gênesis. Não vou ler, tá? É um texto bem extenso, mas está lá em Gênesis 38. É o caso de Judá, seus 2 filhos, no caso em questão ali era Aí vinha Onã na sequência, Onã e
selar, se eu não me engano. O que acontece ali é basicamente bem parecido aqui. Judá busca uma esposa para o seu filho contra Tamar. Eles se casam. Ele era um homem mau perante os olhos do Senhor. O Senhor fere, mata. Na sequência viria o Onã. Ele não cumpre com o seu papel como deveria. O Senhor o mata, mas se ela ainda é muito jovem. E aí Judá chega e fala: não, quando ele chegar à idade, quando ele se tornar homem, eu te entrego ele. Só que acontece algumas coisas ali, ele não cumpre essa palavra, ele não cumpre essa palavra, e de uma forma um tanto desesperada e pecaminosa, ela age, ela vai para os portões da cidade, uma situação, ela descobre que já passaram o tempo, o filho já era um homem, Judá não cumprira, ela estaria numa condição ruim, mesma condição. Ela age ali, ela vai para a porta da cidade, se veste como uma prostituta, Judá a toma, mas dá um comprovante. O que eu tenho como garantia? Toma aqui o selo dele, né? E aí ele a engravida, o próprio Judá, né? E aí a sequência é essa. Quando descobrem que ela está grávida, não poderia, ela deveria esperar que ele, imediatamente ele fala: tem que morrer, ela tem que ser apedrejada, ela tem que morrer, né? E aí ela fala assim: de quem eu estou grávida? Se não, do dono dessa peça aqui. E aí se volta para ele e fala: foi ele. E aí é onde ele se pronuncia, né? Essa mulher é mais santa do que eu, né? E dentro do seu ventre tinha 2 meninos, cujo nome era Pérez, e que entra a linhagem do nosso Senhor Jesus, que é descrito aqui no ambiente de Ruth, completamente improvável, numa situação completamente improvável de redenção por meio dessa descendência. Ali nós vemos o Senhor usando todos esses meios de forma santa, sábia, para trazer redenção ao seu povo. Redenção ao seu povo. Irmãos, a narrativa, por que isso é importante? Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender Ruth quando chegarmos no capítulo 3 e 4. Não vamos, fica vago. A narrativa de Tamar e Pérez é uma lembrança a nós de que mesmo quando o homem falha em guardar os mandamentos de Deus, como no caso de Judá e seus filhos, Deus ainda pode operar sua redenção por caminhos que desconhecemos, que às vezes não estão evidentes a nós na nossa limitação humana, e muitas vezes através dos fracassos como esses. Mas eu queria então aqui voltar e chamar a atenção para esse ponto aqui da narrativa. Percebam o que está em cena aqui. Como uma visão pagã de Deus, como uma visão pagã das circunstâncias difíceis e duras da vida é prejudicial. Como uma teologia ruim pode nos levar a um tipo de fé minguada, que desconfia de Deus, da sua providência, do cuidado para com o seu povo pactual. Irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso, mas nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos muitas vezes, como na Bíblia. Nós esquecemos que ele disse: isso não está restrito no tempo a um povo local, isso faz parte de todo o seu povo, isso abrange todo o seu povo. Ele disse: eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo.
Deus, Criador e Pai, que abençoaria o seu povo quando esse povo estivesse sob os termos da sua aliança. Nós nos esquecemos disso muitas vezes. Muitas vezes. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com a nossa cosmovisão, com a nossa visão do mundo, com a nossa teologia, porque ela afetará diretamente a nós e aqueles que nos cercam, nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos. Qual é o tipo de teologia, o tipo de cosmovisão que nós temos apresentado a esse mundo? É uma teologia vazia de Deus, pagã. Irmãos, façam uma análise básica. Veja como o mundo está, veja como a situação está. E seja honesto, sejamos honestos, né? Qual é o tipo de teologia que a igreja tem produzido? É um tipo de teologia que não afeta muita coisa. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos olhar para essa realidade aqui, nos arrepender diante do Senhor. Verso 8: ide, veja, quantidade. Verso 8: ide, voltai. Verso 11: voltai, minhas filhas. Verso 12: tornai, filhas minhas. Verso 13: não, filhas minhas. Essas palavras dizem muito sobre a perspectiva de um coração acerca de Deus, diante das circunstâncias ruins. Essa perspectiva que ela está colocando aqui, diz muito acerca de Deus, do seu pacto, das suas promessas e do seu próprio povo. Mas aqui existe um aspecto que eu queria chamar a atenção da igreja, mas principalmente a dos homens, principalmente nós, como homens, porque pode parecer aqui, né, que eu não encontrei um outro termo melhor, né, que a culpa disso tudo é pura e simplesmente de Noemi, né? Mas a gente está aqui, ó, descendo a lenha da Noemi, né? Tá vendo aí, ó, pecadora, ímpia, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante e que às vezes a gente não vê aqui com uma leitura apressada. Noemi está agindo aqui agora sob a mesma teologia dada por seu marido. Lembra? Vocês lembram quando começa o livro de Ruth? Vamos lá, vamos refrescar a memória. Como é que começa o livro de Ruth? Vamos lá. O cabeça da casa, né? O marido, o líder, o pastor da sua casa. Veja, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Qual é a teologia que está movendo a cabeça de Elimeleque? Deus está julgando o seu povo pelo seu estado ímpio, pelo seu coração apartado dele, fazendo o que bem agrada. Ele não se submete a Deus no seu tratamento, ele prefere fugir de Deus com sua família para uma terra pagã, expor os seus filhos aos ídolos, a um casamento misto, a um casamento entre os ímpios. É melhor sair
daquele que confessar pecado, se arrepender, se voltar, e o Senhor se voltaria, porque Ele plantou quando o seu povo se arrependeu. Juízes, esse contexto ali é marcado por essa roda gigante. O povo se aparta de Deus, Deus envia maus juízes, maus homens para julgar o povo. O povo se arrepende, Deus volta e age com graça. A teologia dele moldou a teologia da sua mulher, dos seus filhos. Ela está agindo aqui com base na teologia que ela viu em casa, que ela aprendeu com seu marido, de fugir de Deus. Uma teologia humana, carnal, que age de conformidade com as circunstâncias, não com a palavra de Deus. Está ruim aqui, a política está ruim, deixa eu me virar, deixa eu fazer o que dá. Não tem a consideração de se pensar: por que está acontecendo isso? Será que os meus caminhos são maus? Será que os nossos caminhos são maus? E será que o Senhor não está julgando o nosso pecado? Deixa eu me arrepender. Só que isso é constrangedor, irmãos. É humilhante. E nós carregamos esse orgulho maldito do Éden em nossos corações, o qual nós precisamos também nos arrepender. A vida cristã não dá para você nutrir esse orgulho e ao mesmo tempo agradar a Deus. Você precisa confessar, se humilhar. Como nós vamos ver na exposição da noite, você precisa se humilhar ali com o seu Pai. Pede, mata, busca. Ele institui isso, Ele estabelece isso, para que o valor da porta aberta seja muito mais enaltecido e valorizado em nossos corações. Noemi está agindo aqui de acordo com a teologia que seu marido deu a ela. A pergunta que fica aqui a nós, homens: qual a teologia que você tem dado para sua esposa? Ou você tem dado alguma coisa? Hein? Ou o trabalho é mais importante? Ou sabe-se lá o que? Eu não quero colocar um nome aqui específico. Sabe-se lá o que? Eu não queria citar no videogame, não sei lá o que. Qualquer outra coisa chama mais a nossa atenção e ocupa mais o nosso tempo do que gastar um tempo com as nossas esposas, com os nossos filhos. Eles estão embutidos nisso. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, vocês não estarão mais aqui. Como no caso de Elimelec, ele se foi. Olha o legado que ele deixou. Olha como sua esposa agora está reagindo à disciplina de Deus. Nós vamos ver aqui. Ela reage como quem está sendo tratada por um inimigo. Os termos que ela usa ali a gente vai ver, eu não quero ainda antecipar. Ela não reconhece o pecado, ela não reconhece os maus caminhos que levou aquilo. A mão do Senhor pesou contra mim. Veja como isso é sério, irmãos. Veja como nós precisamos valorizar isso. A pregação que nos é dada aqui, levar para a nossa casa o amor, o zelo, o gosto. Por isso nós temos que levar isso para a nossa casa, para o nosso filho, para a nossa esposa. Nós temos que nos certificar de que eles estão olhando para o Senhor por uma perspectiva bíblica, para que quando a coisa apertar, para que quando a coisa, sabe, esmagar, nós não nos mostremos fracos, desagradando ao nosso Senhor. A teologia que nós abraçamos é a teologia que nossa esposa, filhos abraçarão. Pense nisso.
diante da realidade da dor, do sofrimento, da escassez, de morte e perseguição, não espere uma postura muito diferente dessa. Se nós, como homens, como cabeça, a liderança da nossa casa de Cura por Deus, não provemos isso a eles, não espere uma postura diferente dessa que nós estamos vendo não vir uma péssima teologia. E essa teologia ela só se aprofunda. Eu não quero decorrer muito aqui, o tempo já é avançado. Ela só se aprofunda na desesperança e ela culmina na aceitação. Veja, irmãos, eu dei uma pausa aqui, eu estava lendo e falei, olha, que desserviço às vezes a gente presta, porque temos uma má teologia. Isso aqui culmina na aceitação do conselho ruim da mateologia de Noemi por parte de Orfa. Ela se volta para os seus deuses. Eu não quero, eu acho que eu não preciso discorrer aqui sobre a eleição, né? O que está por trás aqui. Mas o que precisa chamar a atenção é o ponto que está evidente aqui. O ponto que está evidente. Isso culminou nesse afastamento do Deus verdadeiro por parte de Orfa, pelo discurso dela, e a coisa vai se aprofundando. E aqui nós chegamos no verso 13. Veja como essa teologia ruim se aprofunda. Ela nunca fica só numa condição ruim, ela de mal a pior. Verso 13. Porque por vossa causa, a razão que ela está dando aqui para que ela não fique é aquela razão assim, olha, veja tudo que a gente já perdeu, o sofrimento que a gente já passou, não vale a pena. Aí ela vai falar aqui a causa, né? Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo chorar em alta voz, versículo 14. Orfa com beijos se despediu de sua sogra, nem você pegou ela. A tradução da Almeida atualizada, NAA, talvez fique mais claro aqui nesse ponto aqui, né? Ela diz assim: a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Veja que interessante, o que está escrito aqui revela muita coisa. Os termos, aquilo que o autor coloca ali não é aleatório, é proposital, não é? As palavras usadas dão exatamente essa ideia, deixando o discurso dela lado a lado a outros discursos bíblicos que encontramos na Bíblia, de momentos em que esses termos são empregados e cunhados dessa mesma estrutura, só que se referindo à ação de Deus contra os seus inimigos. A ação de Deus contra os seus inimigos, contra aqueles ímpios no meio do seu povo, Deus julgando eles, a mão do Senhor era contra eles. Tem uma série, eu não vou ler todos, mas basicamente Deuteronômio 2,15 diz assim: também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. Lá em Juízes vai dizer assim: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. Estava em grande aperto. O termo que ela usa ali, o Senhor desferiu, o Senhor colocou a sua mão contra mim, é uma percepção que não deve caber a nós como filhos da aliança, como membros da família do pacto, quando estamos em aperto, quando somos disciplinados pela mão do nosso Pai, pelo Deus que nos prometeu fazer o bem, mas também disse que se desviássemos dos seus caminhos, se fôssemos antes de outros deuses, Ele viria contra nós. Com uma vara de pai, não podemos perder isso de vista, irmãos.
ou seja, aos olhos de Noemi, Yahvé atacou-a como seu inimigo. Essas palavras representam um lamento inconformado que, ao invés de reconhecer a sua miséria, clamando socorro, perdão, acorde e ajude, ela acaba acusando Deus de estragar a vida dela cruelmente. A mim me amargam, meu inimigo, o Senhor ter colocado a sua mão contra mim, me atacado. Quero caminhar com o fim aqui, irmãos, fazer algumas aplicações. Ainda temos coisas para ver aqui, e nós vamos ver em outras exposições, na sequência das exposições, tá bom? Mas ainda temos coisas a considerar aqui, mas eu quero fechar aqui. Diante dessa realidade que nós vimos até aqui, pergunta que surge é: quanto desse mundo apresentado aqui como Moabe, quanto de resquícios desse mundo, de influência desse mundo, dessa realidade caída, tem moldado a nossa percepção sobre Deus, sobre o que é a vida cristã, sobre o que é a sua igreja, sobre o que é o sofrimento, sobre o que é a disciplina paternal do Senhor. O ponto aqui é que nós sempre interpretaremos a Deus através de uma lente. Sempre. Sempre. A pergunta é: qual lente usamos? Que lente nós temos usado? Usaremos a lente do nosso tempo, das nossas circunstâncias, que mudam como vento, que se movem como vento, ou usaremos a lente da aliança de Deus, a lente da sua palavra, que nos promete, irmãos, mesmo no vale da sombra da morte, Ele está conosco, que nos promete, nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que a sua mão, mesmo quando pesa sobre nós, é a mão do nosso Pai Celestial que nos disciplina, e não de um inimigo que quer nos destruir, que quer nos causar mal. Nós vamos falar sobre isso à noite. Na realidade, do filho que pede pão e o pai lhe dá uma pedra, pede um peixe e ele dá uma serpente. Isso é uma falha. Isso é uma falha que precisa ser corrigida. É uma falha acerca da percepção acerca da paternidade de Deus. Nós precisamos olhar isso e ajustar a nossa teologia. Nós precisamos ajustar isso, irmãos. Mas ainda há algo que eu queria encerrar aqui e que não poderia deixar de tocar, que é sempre essa linha que o autor aqui de Ruth, ele sempre vai posturando, mostra a miséria, a impossibilidade, a dificuldade, e logo em seguida ele bota uma linha para cima. Fazendo com que os nossos olhos se voltem para o Senhor, para a redenção que só Ele pode operar em nossas misérias. A beleza do Evangelho que é manifestado aqui no livro de Ruth é que a redenção de Noemi e posteriormente de Ruth, que já começa a se despontar aqui, não dependeu da força da fé delas, mas da existência de um Redentor, Boaz. Assim, meus irmãos, é a nossa redenção.
embora nos seja exigida, ou embora nos seja exigida essa perfeição, mas depende única e exclusivamente do nosso perfeito Redentor, Jesus Cristo, aquele que na cruz sentiu a mão de Deus, sim, descarregada contra si, de uma forma que Noemi jamais poderia imaginar. O Pai esmagando o Filho, para que nós que éramos inimigos pudéssemos nos tornar filhos. A grande beleza do Evangelho aqui, irmãos, é exatamente essa. No meio de toda essa miséria, no meio de toda essa desilusão e desesperança, o Senhor faz raiar a sua luz, o seu Evangelho, apontando para um resgatador, para um que redimirá os seus. Nós não podemos perder isso de vista, fazer com que a nossa vida seja uma vida meramente pautada, fundamentada nas ideias desse mundo caído. Nós temos para onde olhar, nós temos aqui um de socorro, nós temos que confiar, sabendo que Ele nos sustentará. O texto continua, né? Próximas exposições nós vamos perceber isso na própria vida de Esther. Como o Senhor já estava mexindo no seu coração. Órfã vai, órfã cede a essa martologia. Claro, debaixo dessa percepção da eleição do Senhor, mas Ruth se apega ao seu povo e ao seu Deus. Vamos ter graça para seguir os próximos dias. Vamos orar para ficar sobre. Senhor Deus bendito, te agradecemos, Pai, por essa palavra que nos estilhaça, Senhor, nos rasga, nos mostrando, Pai, as nossas fraquezas, a nossa má teologia, mas também que ela nos aponta, Senhor, para Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que aperfeiçoou em nós essa obra perfeita, sem a qual estaremos perdidos. Pedimos a Ti, Senhor, a graça de ter uma percepção bíblica do Senhor, uma teologia correta, mas não somente isso, um coração disposto a viver essa teologia para a sua glória. Nos ajude, em nome de Jesus.